Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Quero dizer que é a primeira vez que eu estou me adaptando, tentando fazer aqui essa live, né? O pessoal chama de live no Face. Eu geralmente faço a gravação normal e depois é que eu a coloco no YouTube como uma mensagem, né, educacional para transmitir a palavra de Deus, certo? Então eu não acho estranho, talvez o meu estilo, o meu método, né? Você que vai estar aí acompanhando, né? Talvez você queira acompanhar, até para ver o que eu tenho aqui a falar hoje através da palavra do Senhor. Venho repetindo, é a primeira vez que eu estou transmitindo uma live, né? Eu vi tantos irmãos, tantas pessoas fazendo esse troço, esse negócio aí, que eu digo, por que não também? Eu vou tentar, né, fazer uma exposição bíblica aqui, né, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para que a gente possa crescer junto no conhecimento da palavra de Deus, ok? Pode ser que não fique legal, é a primeira vez que eu estou fazendo esse vídeo. Como eu já falei, eu vi alguns irmãos fazendo e eu digo, eu vou tentar também, né? Talvez através desse canal aqui o Senhor possa alcançar pessoas que estejam precisando ouvir uma palavra do Senhor, precisando ouvir algo que o Senhor tenha, até para trazer encorajamento, trazer um despertamento espiritual, que é isso que tem faltado muito no povo de Deus, é um despertamento para as coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia. Então, eu espero que eu possa estar contribuindo, né? Para você que não me conhece ainda, eu tenho um canal lá no YouTube, é só você colocar o nome Alexandre Urquiza, o meu nome, e você vai conferir lá algumas mensagens, alguns estudos, algumas exposições que eu tento me empenhar, né, para contribuir com a expansão do reino de Deus, ok? Nós vamos fazer aqui hoje, eu vou tentar aqui fazer com os irmãos aqui uma pequena aplicação e uma exposição do Salmo 37. Eu acho esse salmo aqui espetacular. Eu preparei já faz alguns dias que eu venho estudando ele e senti o desejo de fazer essa gravação. Eu ia fazer a gravação normal, sem ser a live, ok? Eu ia colocar apenas a gravação no YouTube como de costume. Mas eu quero tentar também utilizar, né? Porque talvez isso vai me ajudar até ter mais uma desenvoltura, porque eu sei que às vezes a galera começa a assistir ao vivo, né? E vai dando comentário, vai até me ajudando assim, ó, seria bom se você fizesse isso, fizesse aquilo e tal. E eu acho isso interessante, é legal, ok? Então, se você possui aí uma Bíblia, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí e você abrisse lá no Salmo 37, ok? A gente vai tentar aqui colocar uma exposição desse salmo aqui. Eu achei esse salmo aqui espetacular, ele é muito maravilhoso. Apesar dele ser um salmo um pouco comprido, né, ele possui 40 versículos. Não sei se vai dar tempo a gente trabalhar aqui os 40 versículos, mas até onde o limite aqui me permitir, eu vou tentar expor para os irmãos. Outra coisa que eu queria frisar para vocês é que, por exemplo, como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, eu não sei se a imagem está ficando legal, entendeu? Então, se tiver alguma coisa que não estiver legal, você que estiver assistindo aí, você dá um sinal. Eu vou tentar aqui melhorar. Eu não sei se a imagem está invertida, eu não sei como é que funciona isso. Eu sei que eu estou aqui tentando fazer para ficar legal para ambas as partes, ok? Esse Salmo 37, ele é um salmo de Davi. E eu queria dar aqui um tema para esse salmo aqui, como a recompensa vem do Senhor. Esse salmo aqui, ele é considerado um salmo de sabedoria. Antes da gente expor ele aqui, eu gostaria de fazer pelo menos algumas considerações iniciais para que a gente possa entender o conteúdo que esse salmo aqui ele nos apresenta, ok? Então, ele é considerado aqui um salmo de sabedoria, porque a sua mensagem central, praticamente, ela é de manter a paciência em meio aos nossos problemas cotidianos. Então esse salmo aqui ele é recheado de sabedoria. Ele nos ensina a como lidar com situações adversas que são questões casuais em todo o tempo e em
todas as pessoas estão sujeitas a passar por essas questões, né? Lá em Eclesiastes, se não me lembro bem, mas se não me engano, parece que é no capítulo 9, né? Fala lá que todas as coisas, elas sucedem igualmente a todos, tanto aquele que sacrifica, quanto aquele que não sacrifica, aquele que é puro, aquele que não é puro, seja, tudo acontece igualmente a todos. Então esse salmo aqui, com certeza depois de Davi ter adquirido bastante conhecimento, ter já aprendido sobre muitas questões da vida, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele resolve fazer essa declaração aqui, baseado com a ajuda do Espírito Santo em sua vida, e nos trazer esse ensinamento maravilhoso, que é esse Salmo 37. Então ele é recheado aqui de conselhos práticos que você pode usar no seu dia a dia, que nós podemos tirar aplicações práticas e maravilhosas, e que com certeza, se formos fiéis a essa prática aqui, com certeza, como eu coloquei aqui o tema, a recompensa ela pode vir e ela vem do Senhor. Com certeza, Deus é fiel em cumprir as suas promessas, ok? Então, abra aí o Salmo 37, enquanto eu vou aqui fazendo algumas considerações. Como já falei, esse Salmo ele é considerado do grupo dos Salmos. Os Salmos eles podem ser divididos em grupos. Por exemplo, tem Salmos que fazem parte de um conjunto de Salmos de, por exemplo, de lamentações, né? Onde você vê aí os salmistas, eles lamentando, explicando situações que eles foram direcionados até mesmo por suas próprias escolhas erradas, e aí eles colocam aí em grupos de salmos divididos, entendeu? Por exemplo, tem outros salmos que são de categoria escatológica, por exemplo, onde o salmista ele retrata de coisas que são futuras e que ele estava vivenciando aquilo ali naquele momento. Por exemplo, tem salmos que são considerados salmos messiânicos, né? Onde você vê, por exemplo, o Salmo número 2, ele traz ali uma mensagem escatológica bastante interessante. E esse salmo aqui, ele é enquadrado no grupo de salmos de sabedoria, porque aqui ele está recheado de conselhos práticos, e que se o ouvinte, ao se debruçar diante dessa leitura e se submeter a querer obedecer a ela, com certeza você terá proveito maravilhoso deste salmo. Então, outra coisa também que o salmista também aqui ele mostra é que o povo de Deus, se você observar nesse salmo aí, ele pode nutrir tal paciência em meio a essas aflições. Porque o povo de Deus, por quê? Porque o povo de Deus ele sabe que a sua recompensa eterna há de superar abundantemente qualquer de seus problemas temporais. Se você observar aqui, e Davi, que o diga, né? Davi foi uma das pessoas que passou por várias dificuldades, teve vários problemas, a perseguição em cima de sua pessoa, né? Desde uma jovem, vamos assim, uma jovem idade, né, do rei Saul, praticamente ali 16 a 15 anos de perseguição, mas ele tinha uma confiança porque ele conhecia bastante o Deus a qual ele servia. Então isso aqui é uma lição prática de vida maravilhosa que Davi, depois de, possivelmente, isso é uma conjectura minha, ele na sua caminhada de fé, ele adquiriu bastante conhecimento. E aqui talvez, né, em um momento já de idade, ele resolve relatar as suas experiências, até para trazer encorajamento para os povos de Israel. E aqui ficou registrado como canônico na palavra de Deus, ok? Se a gente for observar aqui bem, como eu falei, esse salmo ele é um pouco extenso, ele tem 40 versículos. Pelo menos, eu tenho me empenhado a sempre quando expor a palavra, eu tenho o costume de expor todo o contexto a qual a palavra está inserida. Então, como eu estou aqui falando, eu não sei se eu vou conseguir aqui expor os 40 versículos nesta filmagem, porque até quando se está fazendo uma live, eu não sei quanto tempo é que eu posso ficar aqui. Pelo menos quando eu faço a gravação normal, né, aqui no meu celular, ele suporta uma gravação de 46 minutos. Mas aqui, como é live, eu não sei quanto tempo é que eu posso ficar aqui
falando para os irmãos. Então eu vou ficar até o tempo que for necessário e até aquele tempo em que eu ver que está fluindo, que realmente o Senhor está nos dando iluminação na sua palavra. Então eu gosto sempre de, quando estou fazendo a exposição, conhecer bem a estrutura do texto. E esse salmo aqui, ele possui 40 versículos, mas a gente pode dividir esse salmo aqui em 4 princípios maravilhosos. Por exemplo, para que a gente possa entender a estrutura e o conteúdo do salmo, desse salmo 37, a gente vai dividir ele em 4 partes, ok? Por exemplo, a paz, meu irmão Márcio Rodrigues. Valeu, irmão. Confere aí, vê se o negócio vai fluir, ok? Eu conto com a participação dos irmãos. Vocês podem comentar. Eu não vou estar aqui falando porque senão eu vou perder o foco, mas fica na bênção aí. Valeu, Márcio, Edivaldo, por aí. O pessoal que está conferindo aí essa live. Eu vou tentar aqui fazer o melhor de mim, que o Senhor esteja na direção de nossa exposição, ok? Então, voltando para cá, esse Salmo 37... ele tem uma estrutura que a gente pode dividir ele em 4 partes. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 11, o salmista aqui ele nos mostra e nos ensina aqui a necessidade de ter paciência em face ao aparente sucesso dos ímpios. E interessante aqui que, se você for observar, ele faz aqui algumas colocações que é interessante e nos ensina a realmente termos paciência e sabermos lidar com as situações adversas que nos sobrevêm no dia a dia. A paz do Senhor, pastor Genival, é um prazer estar aqui. Valeu, me ajuda aí, depois eu dar a nota aí. Valeu, um abraço para a irmã também, Jusilene, né? Cadê Janduí? Valeu, um abraço, irmão Geraldo. O Senhor é contigo. Então, irmãos, vamos voltar para a palavra, né? Os irmãos começam a comentar e a gente quer interagir para não perder aqui o foco. Então, essa primeira estrutura do Salmos 37, né, nos primeiros 11 versículos aí, o salmista ele está instruindo, nos ensinando a termos paciência ao observarmos a prosperidade do ímpio. E é uma coisa interessante, irmão. Muitas vezes a gente não consegue entender a maneira como Deus ele lida com essas questões que são corriqueiras no dia a dia, independente da nossa crença, independente de ser ímpio, de ser justo, qual seja lá a sua questão. Ou seja, não estamos livres de passarmos por situações adversas. Eu não vou ler o Salmo do versículo 1 ao versículo 40 porque ele é grande, mas à medida que a gente for aqui fazendo a exposição, ok? A gente aqui vai fazendo a leitura. Uma segunda estrutura nesse Salmo 37, ela se inicia no verso 22, no verso 12 até o verso 22. E aqui tem outros ensinamentos e uma aplicação maravilhosa também, se a gente colocar em prática. Então, nessa segunda estrutura aqui, o salmista aqui ele nos ensina e nos mostra a necessidade de ter paciência em esperar pelo justo juízo de Deus sobre os perversos, né? Aquele que não teme a Deus acha que está isento de condenação, né? Mas aqui, muitas vezes, a gente não entende a maneira como Deus age em meio a essas circunstâncias. Mas aqui está bem claro onde o salmista aqui, ele nos ensina a termos paciência e sabermos esperar, porque isso tudo está dentro do plano de Deus. Então há um momento onde Deus ele irá entrar com a sua justiça, e aí sim, com uma justiça verdadeira. E ele expressa isso nos versos de 12 a 22, nessa estrutura maravilhosa. A terceira estrutura desse salmo se encontra do verso 23 ao verso 33, onde aqui tem uma parte interessante, onde o salmista, inspirado aqui pelo Espírito Santo, ele exorta aos seus leitores em que os justos, eles continuem a andar no caminho bom, que é contrário ao caminho dos perversos. Então aqui há uma exortação a se manter no mesmo caminho.
não você manter a esquerda ou você manter a direita. Então agora eu não sei se a câmera aí está invertida e talvez eu fale esquerda e aí mostre direito, ok? Não, mas eu acho que como eu falei, é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, eu não sei se a imagem para vocês aí, se ela está invertida. Por exemplo, eu vou aqui mostrar a Bíblia para vocês. Olha só. Aqui para mim a imagem está invertida, ok? Mas aí para vocês eu não sei se a imagem está aparecendo de maneira normal. Eu estou aqui com a Bíblia, é uma Bíblia Vida, a Bíblia de Estudo Vida, ok? Mas essa versão aqui é a versão atualizada, ok? Eu não sei se a imagem está invertida para os irmãos. Porque eu já assisti outras lives e o que eu vi lá, a imagem era invertida. Eu não sei como é que está a imagem para vocês. A paz, irmã Márcia, que Deus te abençoe tremendamente. Valeu? Então, a terceira estrutura desse Salmo 37 aqui, ele nos está exortando a permanecermos no caminho correto, a andarmos ali na direção que Deus ele tem programado para que o seu povo ande. E não ande no caminho contrário, que é o caminho que o escritor aqui ele chama de perversos. Ou seja, são as pessoas que não temem a Deus. Então, a Bíblia ela usa essa figura de linguagem. Ela chama de perverso, de iníquos. Há algumas outras linguagens que a Bíblia ela utiliza para expressar aquelas pessoas que não têm um mínimo temor diante de Deus. E ele ensina, ele exorta para que você continue andando no caminho correto. E ele ensina isso aí dos versos 23 a o verso 33. E ele encerra esse salmo aqui, dos versos 34 ao verso 40, ele volta de novo a tocar no mesmo assunto do começo, ou seja, ele exorta para que o povo de Deus, outra vez, não olhe o sucesso do ímpio. E isso é muito difícil, né, abençoado? Né, meus irmãos? A gente, muitas vezes, né, que tentamos ali manter uma postura correta, de manter uma postura que é de acordo com o que a Escritura oferece, ela manda ali um padrão moral. A gente reconhece que não é fácil, mas também que não é impossível. Janduí, abençoado, e aí? Tá invertido, né? Mas dá pra assistir, né? Eu não sei como é que faz aqui para ficar correto, entendeu? Mas não olha para isso aí não, olha o que eu vou falar. O que eu vou falar é mais edificante, né? Eu espero que seja edificante. Valeu, Janduí. Presbítero aí da Igreja Presbiteriana Manancial. Um abraço aí para o pessoal da Presbiteriana Manancial. Saudade de vocês, ok? Valeu, Janduí. Confere aí. Falou, meu irmão. A imagem está invertida, é verdade, né? Mas tudo bem, tranquilo. Então, irmãos, esse salmo ele tem essa estrutura aqui muito interessante, que são 4 estruturas onde ele ensina e exorta o povo a se manter numa postura a qual Deus ele determinou pela sua santidade. Então, aí está a estrutura desse Salmo 37, em 40 versículos. Eu achei por bem fazer essa divisão que eu me identifico, né? Eu prefiro trabalhar assim por textos onde ele está trabalhando uma questão em uma situação que vai facilitar a compreensão mais clara do salmo, do texto que você está aprendendo e o Senhor está falando com você. Amém, irmãos? Então a gente vai começar a trabalhar essa primeira estrutura desse salmo, que é do verso 1 até o verso 11, onde aqui ele ensina a termos a necessidade ali de termos paciência em saber ali ficar em face, né, do aparente sucesso dos ímpios. Então a gente vê muito bem aí, a gente sabe muito bem que pessoas que não temem a Deus, mas que são abençoados por Deus, ou seja, lá em Mateus 5,44, se me falha agora a memória, é 5,45, né? Diz que Deus faz com que o sol nasça para justos e para injustos. Então Deus, ele abençoa até mesmo aqueles que não querem saber da sua existência. Para quem não sabe, até um ateu, ele recebe bênção, ele é abençoado. Ele recebe da chuva que Deus derrama sobre o orvalho para assim dar
o sustento, a sua família. Mas isso é uma questão que a gente não consegue entender, certo? Mas Deus, ele abençoa tanto aquele que é justo, quanto aquele que não é justo. E aí a gente entende a misericórdia de Deus, ela está sobre todos. Mas o Salmo aqui, ele ensina também que há um dia em que Deus irá parar de derramar essa misericórdia e ele agora irá entrar com a questão da sua justiça. Ok, irmãos? Ó, Janduí, só tu pra estar aqui reverendo o quê, meu irmão? Só tu pra estar um negócio desse. Um abraço pra tu, abençoado. E aí fez lá a sua parada da sua variante textual. Se você fez, meu irmão, Deus te abençoe tremendamente. Valeu? Então, acompanhe comigo aí, se você está com a Bíblia aberta, eu porto aqui, como eu falei, a versão atualizada. Ok, irmãos? Olha só, o verso 1, aqui ele nos fala muita coisa. Então, ou seja, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é rica. E eu sou apenas um pequeno estudante, não tenho a capacidade de esmiuçar e trazer, né, tudo que ela nos oferece, porque ela é infinita, ela é maravilhosa. Então, no verso 1, olha o primeiro conselho que o salmista aqui, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele traz para os seus ouvintes. Depois de uma vasta vida de experiências a qual ele passou, ele agora relata a suma, a conclusão de tudo isso aí para ajudar na caminhada dos irmãos. Isso aqui serve nos dias de hoje para mim e para você. Então o verso 1 diz assim, ó: não te indignes por causa dos malfeitores, né? E nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Olha que coisa interessante, né? O que eu acho aqui interessante é que ele fala que a gente não deve ficar indignado, né? E nem ter inveja dos que praticam a iniquidade. Ele dá aqui um conselho, ou seja, para a maneira como eu e você, né? Conjecturando aqui em outras palavras, assim, ó, a maneira como eu e você observa o sucesso dos outros, né? A sua infidelidade a Deus, muitas vezes, ela não impede de que Deus abençoe tais pessoas. E Davi, ele via isso aqui claramente. Davi viu muitas pessoas que não temiam a Deus, mas tinham grande sucesso na vida. E Davi, ele observou que se o justo, ele começa a observar a prosperidade do ímpio, ele corre o risco de juntar ira em seu coração e de juntar inveja. E a inveja, ela faz com que você cometa absurdos, né? Então aqui o primeiro conselho, por isso que eu falei que esse salmo aqui, ele pertence a um grupo de salmos de sabedoria, porque Davi, com a grande sabedoria do Espírito Santo, ele está aqui instruindo o seu povo, ele está instruindo aquelas pessoas a saberem entender a situação a qual muitas vezes ele se encontrava encontraram com a vida que os ímpios muitas vezes levam. E o que eu acho interessante, olha aí, ó, que a gente muitas vezes tem uma percepção errada muitas vezes das coisas, né? A gente pensa, né, que Deus, ele só abençoa os justos. Olha que coisa aqui interessante aqui, ó. Davi aqui está ensinando para que a gente não coloque inveja na bênção dos ímpios. Não estou dizendo que o ímpio é abençoado, mas ele recebe bênção devido à misericórdia de Deus. E por a gente muitas vezes, meus irmãos, não entender essa situação, isso nos remete a muitas vezes a murmurarmos. O que Davi, ele quer ensinar isso aqui, irmão? Se você não está tendo sucesso na sua carreira espiritual, isso não quer dizer que Deus está esquecido de você. Porque Deus não esquece de ninguém. Já diz lá o profeta Isaías, né, que ainda que uma mãe esqueça, né, o Senhor, ele não esquece do seu povo. Então Davi aqui, ele dá um primeiro conselho a você não sentir inveja das pessoas que recebem recompensas, mesmo devido à sua impiedade. Olha o que é que Davi vai ensinar. Olha qual é o fim dessas pessoas que no momento agora
elas estão no andar de cima. E talvez você, que é uma pessoa que serve a Deus, que segue fielmente a sua palavra, talvez ainda no momento você não se encontre no degrau de cima, mas há um tempo para que isso possa acontecer. Olha o que Davi vai dizer aqui, qual é o fim das pessoas que acham que vai estar sempre no andar de cima. Olha só, ele adverte para que você não olhe e não coloque o seu desejo e o seu coração nas questões materiais. É claro que eu e você precisamos e necessitamos disso para o nosso cotidiano diário. Mas isso não é o tudo. Porque há um tempo em que isso vai faltar até para quem é justo também. Mas há um conforto espiritual do Senhor para as pessoas que realmente esperam e entendem a situação que está vivendo naquele momento. Então, olha o que diz o verso número 2, olha só. Pois eles, dentre em breve, olha só aí o texto, definharão como a erva. Ou seja, irmãos, o que ele quer dizer é que a recompensa e o luxo, a vida agradável daqueles que vivem na alta no momento, pela misericórdia de Deus, ela tem um breve período de tempo. Não é para a vida toda. E o que Davi quer ensinar é isso. Que você busque pelas coisas que são eternas. Porque essas coisas elas são passageiras. Ele fala aqui, verso 2 do Salmo 37. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Olha que coisa interessante. Esse texto aqui nos faz lembrar aquele texto lá de Mateus, capítulo 6. A partir lá, se não me engano, parece que é do verso 23, onde fala sobre a solicitude da vida, né? E ele faz lá comparações que são interessantes, né? Do que não devemos se preocupar com o que de vestir ou com o de comer, né? Ele faz ali o exemplo de aves que não trabalham e nem juntam, mas Deus as alimenta. Ou seja, Deus ele sabe a hora certa de dar o seu alimento, de dar a sua recompensa. Então, mas para isso há um intervalo de tempo e a gente não sabe o tempo que Deus determina para que essas coisas aconteçam. Então, para isso, Davi aconselha a termos paciência e sabermos esperar o tempo certo a qual Deus vai recompensar cada um segundo a sua fidelidade. E aí, devido à misericórdia de Deus e às promessas que ele faz ao seu povo, ele faz a cada um, aquele que se submete à sua palavra, ele recompensa. E Davi diz, não se desespere, não coloque a sua visão, o seu olhar nessas coisas, porque isso são temporais e eles logo desfinharão. Aí, o conselho que ele vai dar no verso 3 é de confiança. Então, confiar que aquilo que Deus prometeu, ele irá cumprir. Ok, irmãos? Se ele prometeu, com certeza ele vai cumprir na vida de cada um que é fiel ao que a palavra determina. Não sei se você tem pedido algo, se você tem esperado por alguma coisa. O conselho de Davi no verso 3 é o seguinte, olha só. Confia no Senhor e faz o bem. Aqui eu queria tirar aqui uma lição interessante nesse verso, nessa parte A. Ele diz, confia e faz o bem. Muitas vezes, irmãos, a nossa confiança ela está visível na prática cotidiana de cada um. Então, aquela pessoa que confia, a veracidade de sua confiança está na prática diária do seu dia a dia. Se você é uma pessoa que tem feito coisas que são agradáveis ao reino de Deus, isso é uma demonstração visível de que você é uma pessoa que realmente tem confiado no Senhor. Eu vou repetir, olha o verso 3, olha só. Do Salmo 37, o verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Então, a demonstração visível de que confiamos no Senhor é quando estamos na prática do bem, né?
E aquele que confia no Senhor, ele deve realmente fazer o bem. Porque uma coisa interessante que eu vejo, minha gente, é que pessoas que não temem a Deus, muitas vezes nos dão lição de moral, e isso é motivo de vergonha. Ok? Tem pessoa, por exemplo, tem um ateu, que ele sabe ele não confia em Deus, isso na sua consciência, né? Mas ele sabe se portar e mostrar uma atitude muito mais louvável de que muitas pessoas que infelizmente se submeteram à vontade de Deus. E isso é motivo de escândalo para o Evangelho e há uma punição terrível para pessoas que mantêm esse tipo de postura. Então, uma questão prática que demonstra que confiamos no Senhor é quando andamos na prática do bem, irmãos. Ok? Olha só, o verso 3. Ó. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, então, aquela pessoa que confia no Senhor, ou seja, a garantia que ela tem é de que ela habitará em paz, ok? E que esse alimentar-se da verdade significa que Deus irá prover todo o sustento necessário para que você tenha paz em meio a essas adversidades que nos rodeiam. Então a confiança em Deus é uma demonstração de fazermos o bem. Então, em recompensa às nossas práticas, Deus ele entra com a sua reação. Ou seja, é a questão de ação e reação. Muitas vezes Deus, irmãos, ele reage muitas vezes mais do que propriamente age. Então, a nossa reação em confiar é a reação de Deus em nos proporcionar essa segurança, essa promessa de vida futura e de vida eterna espiritualmente, assim como eu estou falando. Aqui tem um texto que eu queria ler para os irmãos, né? Que é muito interessante, que essa Bíblia aqui, ela trouxe aqui na sua nota aqui, ele colocou aqui uma pergunta que eu acho interessante. Olha o que ele vai falar aqui, a pergunta aqui do texto, olha só. Se confiarmos em Deus, teremos garantia de segurança? Essa é uma pergunta que é interessante. Será que se realmente, quando demonstramos que confiamos em Deus, isso é garantia de que Deus irá entrar com segurança em nossa vida? Olha só, a questão da promessa aqui nesse salmo aqui, trata aqui apenas de uma promessa genérica e não uma promessa específica, né? Porque aqui, se você observar bem todo o conteúdo bíblico, parece haver aqui referência a uma segurança física, né? Mas outros textos, quando você vai analisar outros textos na Bíblia aqui, leva a uma interpretação muito mais ampla do que apenas uma segurança física. Ou seja, o que é que nós podemos concluir? Né? Que a segurança espiritual, que é o que esse texto está proporcionando aqui, é sempre garantida, mesmo se a segurança física nem sempre for possível. Eu achei aqui maravilhoso aqui esse conteúdo que o autor aqui nessa situação aqui ele se propôs a trazer para nós, né, ó. Então, ou seja, a Bíblia aqui, ó, não somente fala dos que foram salvos de ameaças físicas, né, ó. Por exemplo, se você for ler lá a lista de Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, do verso 35 lá em diante, lá quase no finalzinho do capítulo lá, fala de pessoas que confiaram em Deus até o fim de sua morte, ou seja, tiveram o seu martírio, ou seja, mas eles não apenas dependiam da segurança física, mas eles guardaram e creram na sua necessidade espiritual, né, ó. O próprio Jesus aqui, ó, ele avisa aos seus seguidores, ó, que alguns seriam mortos, não é verdade? De lá para cá, muitos morreram, mas eles não tiveram tanta importância ao seu valor físico, mas sim ao seu valor espiritual, que é o que esse salmo aqui ele quer retratar. Para você valorizar a sua vida espiritual, que está acima da sua vida física.
Então aqui, eu achei aqui muito interessante. Por exemplo, se a gente for olhar no decorrer da história, né? E muitos justos, eles, como é que a gente pode assim dizer? Eles perderam tragicamente a sua vida, mas eles nunca negaram e perderam assim, vamos assim dizer assim, a sua fé, sua convicção em segurança na questão espiritual. Por exemplo, Deus nem sempre o livrou. Deus não sempre livrou alguns dos seus fiéis, dos seus servos, né, de terem uma vida de conforto e segurança física para sempre. E Deus permite que alguns dos seus servos passem por aflições. Não sabemos o porquê, mas sabemos que mesmo passando por isso, lá no final há uma recompensa que vai ser duradoura, que vai ser eterna. É isso que o Salmo aqui, ele quer nos transferir, a confiança. Por isso que Davi, depois de longas caminhadas de sofrimento, né, o rei Saul perseguiu ele várias vezes. O próprio texto fala que ele era perseguido como um cão, né? Mas ele viu que em todas ali Deus dava ali um escape, Deus dava ali uma solução para a saída daquela situação ali momentânea. O próprio Paulo mesmo, em 2 Timóteo, se eu não me engano é no capítulo 2, é no capítulo 3, capítulo 4, é em 2 Timóteo, não lembro agora bem, né? Ele fala, né, que ele passou por vários perigos, né? Mas Deus o salvou de todas. Então, mesmo assim, é na nossa vida, meu irmão. Se você está passando por algo que é conflitoso, que é doloroso, mas há uma saída, há uma válvula aí, eu chamo válvula de escape. E é por essa saída aí onde Deus ele age em prol de trazer segurança para os seus servos. E é o que Davi ele quer ensinar e transferir para os seus nesse salmo aqui, no Salmo 37, na sua primeira estrutura. A gente pode continuar aqui vendo aqui que ele continua com várias advertências de maneira que ele coloca de forma de conselho para você, para mim também, para os seus leitores. Ele primeiro pede para que você faça bom uso da sua visão, né? Não fique indignado, verso 1. Ele ensina você a usar corretamente a sua visão. Olhe com a perspectiva espiritual, não olhe com a visão humana. Olhe com perspectiva espiritual. O primeiro conselho que Davi dá no verso 1 é esse. No verso 3, o próximo conselho que Davi nos dá é que devemos confiar no Senhor. Mesmo que ainda eu e você não estejamos vendo, não estejamos presenciando fisicamente ali, mas há uma palavra de Deus empenhada aqui e Deus ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, o segundo conselho é confiança. O verbo aqui está no sentido aqui, indicativo, confia no Senhor. E a maneira que isso é externado é quando eu e você praticamos o bem. Só pratica o bem quem confia no Senhor. E isso é a maneira de Deus reagir em meio a essa sua ação, de confiar no Senhor. O próximo conselho que Davi dá aqui se encontra no verso 4, que diz aí, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui tem uma coisa muito interessante. O outro conselho é você se agradar do Senhor. E hoje em dia, meus irmãos, o que tem de aparecido de coisas no nosso meio para distrair, tirar nossa atenção, tirar o nosso foco para agradarmos a outras coisas, isso é o que tem permeado muitas vezes o seio da igreja, do mundo que se diz o mundo evangélico. Muitas pessoas têm procurado agradar até mesmo a si mesmo, tem esquecido de agradar ao seu próximo, e que é um mandamento que se encontra lá na epístola de Paulo aos Romanos. No verso, eu quero ler esse texto com os irmãos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, olha o conselho que Paulo dá à igreja de Roma sobre essa questão de agradarmos a outros. Olha só,
Romanos capítulo 14, verso de número 1, diz assim, ó: acolhei ao que é débil na fé. Ou seja, aquele que é iniciante. A palavra débil aqui não é não, é isso não. Isso é uma linguagem interessante que ele utilizou aqui no seu estilo literário, ok? Mas aqui é no sentido de aquela pessoa que é iniciante na fé. Ou seja, ela não tem ainda uma base formada dos fundamentos da fé cristã. É uma pessoa que precisa de suporte, entendeu? Então, você que tem já um conhecimento mais amadurecido, quando ele fala lá, agrade no sentido de você agradar a Deus, ou seja, você agradar o seu próximo, ou seja, seja forte ali com ele. Se ele estiver precisando de uma palavra, você vai lá e vai levantar aquele irmão. Isso é a maneira de você agradar ao Senhor, quando você agrada ao seu próximo. Olha, não porém, ó, para discutir aqui opiniões. Aqui ele fala sobre questões aqui vamos assim dizer, de questões judaicas, que era a questão aqui do texto, ok? Mas ele fala aqui de você acolher, de você socorrer aquele que é fraco, que precisa de um aconselhamento, e você, mais estruturado, você vai lá e faz isso em prol do seu irmão. E isso aí é louvável ao Senhor, ok, irmãos? Agradar ao Senhor. Então, o conselho que Davi dá aqui nessa exortação é você se agradar do Senhor, ou seja, você sentir-se agradecido a Deus por tudo que Deus já lhe tem proporcionado. Um abraço aí para o irmão Rafael Ferreira. Tô ligado, irmão, faz muito tempo, na verdade, e a paz do Senhor Deus esteja contigo, amém, irmãos? Obrigado por você curtir aí nossa mensagem, né? Espero que o Senhor esteja aí trabalhando, ajudando você também em seu ministério. Amém, irmãos? Fica com Deus. Um abraço aí para o irmão Rafael Ferreira. Ok, irmão? Varão é abençoado, músico, que louva para o Senhor nos ministérios aí onde o Senhor tem enviado o abençoado, não é verdade? Então, o próximo conselho aqui de Davi, o primeiro é para que você olhe com as coisas com a perspectiva espiritual, com a perspectiva de que Deus ele vai entrar com providência. O próximo conselho que Davi dá é que você confie, que nós confiemos no Senhor. Mesmo que a gente não esteja vendo, ouvindo ou sentindo, mas Deus ele trabalha em prol daqueles que amam. Em próprio Romanos capítulo 8, no verso 32, se não me engano, né, diz lá que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Então, se você está passando por alguma dificuldade, isso aí é uma maneira... Olha que colocação eu quero fazer nesse verso 32 de Romanos. Eu acho que é o verso 32. Que todas as coisas, elas cooperam para o bem. Interessante que quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, a gente não consegue discernir bem algum nessa situação. Mas nessa situação há um bem enorme. Só que a nossa natureza humana, ela não consegue identificar. Mas há um bem aí onde Deus está aí trabalhando e moldando o nosso caráter. É através dessas questões aí que Deus, muitas vezes através também dessas questões que Deus vê aonde é que está depositado a nossa confiança. É através dessas dificuldades, porque, vem cá, na bonança, irmãos, é muito bom. A gente sabe a nossa estrutura justamente na hora da dificuldade. E aqui é o que Davi ensina. Que mesmo na hora dessa dificuldade, você veja e perceba que aí também Deus está movendo algo para trazer um ensinamento, uma lição prática para nos tirar, muitas vezes até mesmo, do comodismo espiritual que tem abalado muito o povo de Deus. Então aqui o conselho é, agrada-te do Senhor. Então, que você reconheça que Deus, nessa situação, Ele está fazendo algo para te levar para um patamar superior. Ou seja, então aí é a fase de treino. Deus está treinando para que você possa aumentar a sua estrutura de capacidade, tanto física como emocional, e ao mesmo tempo aumentando a sua capacidade espiritual. Ele quer te levar para um próximo degrau.
Então, veja, sinta a mão de Deus trabalhando, agindo nessa situação a qual você no momento se encontra. Agora, a outra parte do versículo é que é muito interessante. Ele fala o seguinte aqui, ó. E ele satisfará os desejos do teu coração. Aqui é um pouco complicado, né? A gente sabe aqui que o próprio Davi, ele usou aqui de uma forma, de uma linguagem poética. Há pessoas que possivelmente pegam essa parte aqui e que acham que porque são fiéis, Deus vai satisfazer todo o desejo que você está no coração. Pô, não é bem por aí não, né? Calma que não é bem por aí não. Por exemplo, eu vou aqui usar um exemplo bem claro do próprio Davi. Davi teve um desejo no seu coração que com certeza agradava a Deus, vamos assim dizer, 100%. Mas Deus não deixou que Davi realizasse esse desejo do seu coração. E era um desejo muito bom. Você lembra qual era o desejo de Davi? Era de construir o templo do Senhor. Era um desejo bom. Era um desejo que agradava a Deus com certeza. Mas Deus não deixou que Davi realizasse esse desejo. Então você pode ver que não é muito bem por aí, irmão. Cuidado com o que você anda ouvindo aí, né? Você anda ouvindo por aí muita balela, desculpe aqui usar essa expressão, muita coisa tortuosa que acha que porque você está aí, Deus vai satisfazer todo o desejo do teu coração. Vai não, irmão, peraí. Não vai de jeito nenhum. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né, de pessoas que tiveram desejos e que Deus não realizou em momento algum o desejo do coração. E eram pessoas fiéis. Você tem esse exemplo aqui de Davi. Vamos citar aqui um outro exemplo interessante. Esse é bom. Paulo. Qual era o desejo de Paulo? Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquele espinho da sua carne. O desejo do coração de Paulo era que Deus tirasse aquele espinho. Aí eu te pergunto, Paulo era fiel ou não ao Senhor? Com certeza era muito fiel. Aqui o texto está claro, dizendo, né, ó, ele satisfará os desejos do teu coração. Eu te pergunto, o Senhor fez o desejo de Paulo? Nananina não fez. Aí você, então Paulo não foi infiel, irmão. Acontece o seguinte, que aqui é uma forma poética, né, de Davi trazer aqui de forma agradável para que você se agrade do Senhor. O desejo que Deus vai realizar no nosso coração, ele primeiro tem que corroborar com o coração de Deus. Lá na primeira epístola que João escreveu, eu não lembro agora o versículo, mas eu acho que, se eu não me engano, é o capítulo 5. Diz lá que se orarmos, Deus, ele responderá. Mas a nossa oração, ela tem que estar de conformidade com o coração de Deus. Então isso aqui tá uma forma bem interessante. Não é de acordo com o que a gente deseja ou o que o nosso coração quer, que Deus vai satisfazer tudo que o nosso coração quer. Sabe por quê? Porque isso é muito perigoso. Porque muitas vezes o que o nosso coração quer não é o que o coração de Deus quer. Ou seja, não há ali uma sintonia, né? Não há uma sintonia. Ainda por mais que sejamos fiéis, há um abismo gigantesco ali entre o desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus. É uma coisa muito interessante. Não é tão fácil assim de explicar, mas eu creio que você está entendendo o que eu quero aqui passar. Que muitas vezes Deus não vai realizar o desejo do nosso coração porque não está em consonância com o coração de Deus. Por isso que João ensinou lá que se orarmos segundo a vontade dele, será realizado o nosso pedido. Então é isso aqui, ou seja, Deus vai satisfazer o desejo do nosso coração se ele estiver em concordância com o coração ou com a vontade de Deus. É isso que Davi quer colocar. Davi aqui não está afirmando que tudo que estiver, por mais que você seja fiel, Deus irá realizar o que está no seu coração. Não é essa a vontade de Deus. Não é isso que o Salmo está propondo, ok? Espero que você tenha entendido. Outra coisa interessante, porque Deus também não vai satisfazer. Um abraço aí
para André Gomes, saudade, irmão, faz tempo que você tá aqui em Garanhuns, não é verdade? Um abraço também aí para meu amigo Assis Cavalcante, aí o tecladista aí, fenomenal. Um abraço para você, irmão. Valeu, que Deus possa estar aí te guiando na sua família, na sua casa, guiando o seu trabalho, amém, irmão? Voltando aqui para o texto, eu falo que às vezes os irmãos colocam aqui nos comentários, eu tenho que interagir, né? Porque é até uma questão de ética ser educado com meus amigos aqui que estão aí compartilhando comigo essa pequena porção aqui da palavra de Deus. Então, é interessante a gente observar isso, que nem sempre Deus ele vai estar realizando aquilo que está em nosso coração. Porque Jeremias diz, lá no capítulo 17 do livro de Jeremias, que enganoso eu não lembro agora o versículo, mas eu sei que é no capítulo 17 de Jeremias. Enganoso é o coração, né? Então, ou seja, o nosso coração ele é enganoso. Então, Deus ele não vai satisfazer tudo, como aqui o salmista ele expressou. Há um sentido pelo qual ele expressou dessa forma. E isso precisa ser entendido para que a gente possa ter luz sobre a interpretação que nós queremos dar ao texto. Mas o que eu quero passar aqui é isso, que Deus ele pode satisfazer aquilo que o nosso coração almeja quando ele está em consonância com a vontade de Deus. É isso que Davi quer ensinar com essa passagem. Então, tenha cuidado com o que você anda aí ouvindo em certas palavras que o pessoal ministra por aí. Cuidado com o que você está ouvindo. Peça iluminação a Deus para que ele abra, né? Nós devemos pedir para que ele abra o nosso entendimento, ele abra a nossa mente para que a gente possa realmente entender o que Deus ele quer trazer ali em meio àquilo que a gente está vivenciando. Então, que você possa receber esse entendimento, assim como eu tenho me proposto a buscar, e é por isso que eu estou aqui tentando trazer algo que possa contribuir, né, para o seu crescimento espiritual. Então vamos recapitular, que é para a gente decorar, ok? A gente guardar, porque são lições práticas no dia a dia que vai nos ensinar a andarmos de uma maneira, de uma postura a qual venha agradar e fazermos a vontade de Deus, ok? Então, o primeiro conselho é: faça bom uso daquilo como você vê, entendeu? Ou seja, não coloque o seu coração como os ímpios colocam, no materialismo, porque isso aí é temporal, irmão. Isso aí vai passar, entendeu? A gente já cansou de ver várias pessoas, por exemplo, que ganharam na Mega Sena, ficaram milionários, e hoje em dia estão pobres de novo, porque não foram capacitadas para usufruir e fazer um bom uso daquilo que Deus, muitas vezes, ele deu àquela pessoa, certo? Então é melhor você fazer um bom uso, não tenha inveja, porque o seu tempo também ele vai chegar. Há um tempo determinado. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que há um tempo e um propósito determinado, a qual as coisas elas vão trafegar ali na linha certa, ok? Então, o segundo conselho que Davi nos dá é confiar, né? E se tem alguma coisa que o povo evangélico gosta de dizer é que não, a gente confia. A gente confia de uma maneira, tem hora que é como a própria palavra diz, que a nossa fé ela é uma fé vacilante, né? O próprio Jesus falou para os seus apóstolos. Ele disse, vocês são homens de pequena fé, entendeu? Então imagina a nossa, irmão. Se a dos apóstolos era pequena, então imagina a nossa, né? Mas essa palavra é uma palavra para te trazer encorajamento, a buscar, a realmente confiar. Mesmo em meio às adversidades, confia. Eu não sei qual vai ser o momento em que Deus ele vai entrar com a providência para te socorrer, para me socorrer, porque eu também preciso, entendeu? Não é porque aqui eu estou passando essa mensagem que eu já sou totalmente... Não, irmão. Eu sou pecador igual a todo e outro qualquer pessoa. Também tenho que confiar, que senão eu também estou frito. Mas eu tenho me empenhado, eu tenho tentado buscar fazer da maneira mais possível correta, mesmo em meio aos meus erros. Sou criticado, né? Mas eu devo fazer isso, eu devo confiar no Senhor, que eu sei que uma hora essa linha que Deus ele traça,
ela também irá me alcançar, como ela vai alcançar também você. Então, o segundo conselho é confia. Terceiro conselho é esse, ó. Agrade-se do Senhor. Não seja... Obrigado a irmã Márcia lá sobre... Ela colocou aqui para mim aqui, pessoal, é Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, né? Obrigado, irmã Márcia. Deus te abençoe. A irmã está aí, seguindo aí. Espero que o Senhor esteja falando a você, irmã. Deus te abençoe. Então, o terceiro conselho é agrade-se do Senhor. Ou seja, aceite aquilo que Deus ele tem deixado acontecer na sua vida. Há um propósito. Você não entende, eu não entendo, mas há um propósito aí. Há uma elevação espiritual a qual Deus quer nos levar. Então, não se desespere. O próximo conselho que Davi nos dá se encontra no verso 5. Eu espero que eu tenha esclarecido essa passagem aí sobre satisfazer os desejos do teu coração. Não é bem dessa maneira, ok? Então, cuidado com o que você escuta por aí. Irmão, o que você escutar na igreja, nessa transmissão, seja na rádio, seja onde for, o que você escutar, você confira aqui, ó. É aqui que você tem que conferir, certo? Todos nós somos passíveis de erros. Não há perfeição na humanidade. É claro que o homem foi criado um ser completo. A sua definição estrutural é completa, mas em termos de raciocínio e pensamento, em relação a muitas coisas em comparação com Deus, nós estamos totalmente distantes, somos imperfeitos. Perfeição só na palavra, só em Cristo. Espero que isso tenha ficado claro, ok? O próximo conselho para você é entrega, verso 5 do Salmo 37. Nós aqui estamos fazendo uma exposição do Salmo 37. Então o próximo conselho é entrega o teu caminho ao Senhor. Ele repete de novo, ó, entregue, ou seja, entregar o caminho significa deixar Deus dirigir os seus passos. Enquanto eu e você olhamos a prosperidade do ímpio, significa que nós estamos tentando traçar o nosso próprio caminho de igualdade com o ímpio, com aquele que não teme a Deus. Essa não é a direção correta que você deve tomar. Esse não é o caminho que nós devemos tomar. Ele vai falar aqui, ó, no verso 5, bem claro, e ele é bem enfático. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma forma poética, ou seja, é uma forma aqui dele falar, ó, entrega a sua vida ao Senhor. Ou seja, exponha os seus planos, deixe Deus traçar os caminhos que são caminhos planos, a qual você vai caminhar com segurança. Não tente fazer os caminhos com seus próprios pés. Tente caminhar na direção a qual Deus quer que você caminhe. O conselho que Davi dá nesse salmo, que eu falei que é um salmo de sabedoria, o conselho que ele dá é esse aqui, ó. Entrega o teu caminho, entrega os teus planos, ou seja, entrega o teu coração ao Senhor. E confia, ó, ele usa pela segunda vez aqui a palavra confiar. Ou seja, ele quer exaltar aqui a questão de confiança, que é um dos requisitos mais importantes na caminhada cristã, é a confiança, é depositar fé naquilo que Deus tem projetado através da sua palavra. Eu espero estar sendo claro para os irmãos. Olha só. E o mais ele fará. Deus fará o mais. Isso aqui ele fica mais bem claro quando a gente lembra daquela passagem de Mateus, capítulo 6. Essa eu quero ler com os irmãos. Se você puder abrir, abra lá em Mateus, capítulo 6, sobre entendermos esse o mais ele fará. O mais. Eu acho que os irmãos já devem estar deduzindo de que versículo eu vou ler aqui para os irmãos. É Mateus capítulo 6, onde eu já fiz um pequeno comentário sobre a questão da solicitude, da ansiedade pelas questões temporais, que são passageiras e que a gente muitas vezes deposita aquilo ali e acha que aquilo ali é o fundamental, é o essencial, enquanto ele vai dizer, não, não é. É claro que ele reconhece que nós precisamos e necessitamos de tais coisas. Como aqui o Salmo, no verso 5, na sua segunda parte, ele fala assim, ó, confia nele
e o mais ele fará. Ou seja, eu quero ler aqui com vocês o Mateus capítulo 6 e o verso 33. Você agora vai entender o mais ele fará. Ou seja, olha só, portanto, Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar. Entrega teu caminho. Buscar em primeiro lugar significa se entregar ao Senhor completamente. Olha só. O seu reino e a sua justiça, ou seja, colocar Deus em primeiro plano. Quando é que nós colocamos Deus em primeiro plano? Quando entregamos todo o nosso ser, todo o nosso querer nas mãos do Senhor. Então, quando isso está nas mãos do Senhor, realmente isso aí é entregar o caminho. E aí você vai entender o mais ele fará. Ou seja, essas coisas que são necessárias, que são temporais, elas são acrescentadas. Devido o quê? Devido à nossa confiança em colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Olha só. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que eu e você corremos feito um doido atrás serão acrescentadas. Olha só. Então, confiar no Senhor significa depositar a confiança total, entrega total. E essas outras coisas que nos preocupamos no dia a dia, elas virão através de recompensas que Deus ele concede àqueles que realmente estão no centro da sua vontade. Então é assim, eu vou repetir. O conselho de Davi aqui é o quê? Entregar, ou seja, confiar que Deus irá cumprir com aquele que ele prometeu a você. Então, ó, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. Então o conselho de Davi é isso. Então, ao invés de eu e você estarmos olhando a prosperidade de outras pessoas, entendeu? Isso vai trazer ira e vai trazer fúria para quem? Para mim e para você. Então, o conselho que ele dá é o seguinte: não coloquem a sua vida nessas coisas temporais. Entregue para mim. Confie e aí Deus se comprometerá devido à sua palavra em fazer aquilo que você está esperando. Nem tudo aquilo, lembra você, que é aquela colocação aqui do Salmo, do verso 4, onde é a expressão que nós tentamos aqui esclarecer sobre satisfazer os desejos do teu coração. Não é bem dessa maneira, ok? Então vamos lá. Então, Deus, ele vai fazer isso quando é o quê? Quando eu e você, primeiro, sabermos, entendermos e aceitarmos a situação que estamos passando. Verso 1. Verso 2, confiar. Quando a gente confiar nele. E terceiro, a gente se agradar dele. Quarto, nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí Deus, ele trabalhará nessas áreas que estamos precisando, onde ele vê que tem que ter uma necessidade de mudança, para que aí Deus ele possa intervir com bênçãos na minha e na sua vida. O verso 6 agora ele muda um pouco aqui o seu linguajar. Ó. Então, quando eu e você, ele dá esses 3 conselhos práticos, que é de confiar, de se agradar do Senhor e de entregar o caminho. Então, quando colocamos em prática essas 3 características, essas 3 atitudes, olha os resultados agora a partir do verso 6. Olha, ele fará sobressair a tua justiça com a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso aqui é a recompensa. Ou seja, Deus, ele entrará com a sua justiça amorosa, ou seja, de lhe agradar, de satisfazer e de lhe trazer um conforto nessa situação a qual você talvez não esteja vendo saída. Quando ele fala aqui, justiça como a luz, ou seja, de uma intervenção fiel, verdadeira, uma justiça que só vem da parte de Deus, que é uma justiça fiel, onde não há, vamos dizer, imparcialidade, onde não há acepção.
E quando ele fala aqui, ó, como o sol ao meio-dia, ou seja, Deus trará isso claramente à sua vista. Deus irá fazer sobressair, ou seja, Deus irá reconhecer ali que você tem sido uma pessoa que tem servido, que tem se submetido, e Deus irá entrar com recompensa. E aí você irá poder desfrutar dessa promessa que ele faz aqui no verso 7. Olha o que ele vai fazer, fala no verso 7. Salmo 37, verso 7, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Então, Deus, ele há de trazer uma recompensa, e isso, quando ele trouxer, isso vai produzir um descanso na minha alma e na sua alma. Espera nele, ó. Aí ele fala de novo aqui, ele volta de novo. Ele está aqui fazendo várias comparações, contrapondo a reação dos justos contra a reação dos injustos. Então aqui ele volta de novo. Ou seja, na verdade ele está o tempo todo colocando uma questão contra a outra, para que você entenda que ele quer trazer ali um equilíbrio. Olha só. De novo ele volta a exortar você saber usar com sabedoria. Ó, não, ainda é o verso 7. Ó, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. E quem é esse homem? Ele usou aqui uma figura, aqui a palavra aqui, ó. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por causa do que leva a cabo os seus maus desejos. Tá vendo como é difícil a gente entender muitas vezes a maneira como Deus ele tem trabalhado? Como Deus ele age nessas circunstâncias? Ou seja, Davi aqui está reconhecendo que mesmo um homem não temendo a Deus, ele é audacioso em colocar planos que são maus em prática, mas mesmo ele colocando seus planos maus em prática, ele recebe prosperidade. É difícil entendermos isso, não é difícil? Aqui está bem claro, ó. Por causa do que leva a cabo os seus maus desejos. É a parte final do verso aqui, ó. Ou seja, ele reconhece aqui que mesmo o homem não temendo a Deus, ele tem planos maus, e mesmo ele colocando esses planos maus em prática, ele ainda consegue prosperar. Mas o que Davi deixa bem claro aqui, como a gente viu lá no verso 2, é que isso ele é temporário. Há um tempo em que Deus permite que essas pessoas continuem prosperando, achando que vai dar tudo bem, que vai dar tudo certo, mas o final é caminho de morte, como fala lá em Provérbios. Lá em Provérbios, eu não lembro agora qual é o verso, mas lá fala o seguinte: há caminhos que para o homem parecem bons, parecem justos, mas no final são caminhos de morte. Só que eles não sabem disso. É o que esse homem aqui fala. Então Davi peça, assim, descanse, não se desespere, há uma recompensa maior. Então ele fala o seguinte, que se eu e você colocarmos nossos olhos nessa prosperidade que os maus colocam, olha o verso 8, ó, deixe a ira. Então por quê? Porque quando colocamos nossa mente, nossa visão nessas questões, isso nos provoca revolta devido a sermos fiéis, a obedecermos e não vermos resultados imediatos. Isso pode levar a pessoa a murmurar. E a murmuração ela é uma prova de que nós estamos sobrecarregados de quê? De ira, de furor. Então, ele adverte aqui no verso 8, ó, deixe a ira, abandone o furor. Isso aqui são características de pessoas que não temem a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus, ela é uma pessoa sobrecarregada de ira, né, de raiva. Ó, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Olha o conselho de Davi. Ele diz o seguinte, que mesmo o ímpio prosperando, isso aí vai levar a uma ruína. Mas do mesmo jeito é o justo que não consegue entender essa situação e começa a ter uma vida contrária, retrógrada, né? Isso leva ele a ter um fim que será semelhante ao fim do ímpio. O verso 8 ele conclui o seguinte, ó, certamente isso acabará mal. Então, irmãos, ele explica no verso 9, ó, porque os malfeitores, ó, serão exterminados, irmãos. Olha só, aquele que pratica o mal, aquele que faz o mal,
mas mesmo assim, ele no momento não recebe punição, não recebe nada de agravante, ele acha que aquilo ali está encoberto e que está escondido. Mas eu quero dizer para ele que Deus está vendo. E aqui a palavra ela é enfática. Olha aqui, ó, verso 9 do Salmo 37. Porque os malfeitores serão exterminados. Em contrapartida a isso, o que é que ele conclui no verso 9? Ó? Mas os que esperam no Senhor, há uma diferença, ó, possuirão a terra. Então, o conselho que Davi nos traz aqui é descansar, no sentido de esperar, ou seja, de ser paciente, de entender essa situação que no início é uma situação incômoda, é uma situação talvez angustiante, mas que aí há uma recompensa, vai haver um final melhor para aqueles que esperam no Senhor. Tem uma pessoa aqui ligando para mim, pior que eu não posso nem atender. Ok, irmão? Deixa eu... Senão vai aqui atrapalhar a mensagem. Ele continua aqui, ó, verso 10, ainda do Salmo 37. Ó. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Olha só. Aqui ele fala da brevidade do lazer, da recompensa, do mar de rosas do ímpio, daquele que não teme a Deus. Ele reconhece que há um momento agradável. Mas ele fala aqui, ó, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás, ó, o seu lugar e não o acharás. Por quê? Porque Deus permite que o ímpio ele prospere. Ele permite que você, que não teme, que não reconhece a Ele, que você se dê bem. Então aproveite. Mas há um tempo limitado para isso aí. E pelo que a gente vê aqui, esse tempo ele é bem curtinho. Aos nossos olhos, isso parece ficar longínquo, porque a gente vê pessoas que não temem a Deus, né? Já faz muitos anos que vem numa vida boa, tal, mas aqui diz que é uma brevidade. Aos nossos olhos parece ser distante, mas aos olhos de Deus isso é só um curto espaço de tempo. Em recompensa para aqueles que temem ao Senhor, há uma recompensa eterna, aguardando aqueles que realmente estão descansando, estão confiando, estão se agradando do Senhor e estão esperando por Ele. Olha como é que ele encerra esse primeiro bloco aqui, dessa estrutura que nós colocamos aqui, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Ou seja, para aquele que espera no Senhor, há uma recompensa tanto terrena quanto espiritual. Esse verso aqui, 11, do Salmo 37, não vai dar tempo para a gente aqui fazer uma exposição apologética sobre ele. Eu vou repetir esse salmo, esse versículo, diz o seguinte, ó. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui é um texto que as testemunhas de Jeová utilizam para que, dizendo que a gente vai viver na terra para sempre. Não há morada no céu. O texto aqui não está fazendo referência de uma vida eterna na terra. Sinto muito aí, me perdoe. Não é nem motivo de pedir perdão, mas é uma questão de defender a palavra de Deus. Eu tento fazer como Paulo. Ai de mim se não pregar o evangelho. Também na carta aos Gálatas, Paulo diz que foi colocado para a defesa do evangelho. E eu me coloco nesta mesma situação, em defender a palavra de Deus. Não é que Deus precise de defensor, mas Ele nos instiga e nos ensina a mantermos a postura da palavra correta. E aqui há um debate muito grande, né, sobre essa questão aqui com as testemunhas de Jeová, que eles utilizam aqui esse versículo para dizer que a morada vai ser na terra. Bom, se você quer morar aqui na terra eternamente, fique. Eu quero me agarrar às promessas que o Senhor falou, que há um local melhor preparado. Mas é para quem? Para aqueles que realmente confiam e que esperam no Senhor. Ok, irmãos? A gente vai concluir por aqui, que eu não sei nem quanto é que tempo que já está aí nesse negócio aí, gente. Eu não sei, aqui não aparece tempo de marcação, não sei como é que funciona esse negócio.
Mas eu espero que nessa exposição que nós fizemos até aqui do Salmo, você possa ter compreendido e entendido que a vontade do Senhor sempre é a melhor solução para a vida daqueles que querem realmente ter um compromisso saudável com a palavra de Deus, né? Então a gente pode concluir dizendo o seguinte, que a maneira correta que nós devemos caminhar é na maneira a qual Deus ele quer que caminhemos. Davi aqui trouxe esses conselhos de uma maneira clara, mas de uma maneira enfática, que por mais que o ímpio esteja prosperando, a sua prosperidade ela é temporal, ela é passageira, né? E ele nos ensina a buscarmos por uma prosperidade mais concreta e eterna e que está reservada para aqueles que realmente querem se submeter. Então eu espero, irmão, que você possa receber, né, auxílio, receber força, ajuda para que você possa se manter fiel nessa caminhada. Nós sabemos que não é fácil, né? Às vezes no nosso dia, no cotidiano, circunstâncias se levantam para tentarmos tirarmos dessa posição. Mas eu quero te encorajar a permanecer, mesmo em meio, mesmo você errando, não importa. Se você errar, Deus entende a nossa fragilidade e Ele é fiel para nos perdoar e usar de sua misericórdia. Então, o conselho, a aplicação prática é essa. Não busque, não coloque a sua esperança nas coisas materiais como aqueles que não temem a Deus colocam. Certo? Eu sei, eu reconheço, porque eu também preciso disso. Nós necessitamos dessas coisas. Elas fazem parte da nossa subsistência aqui na Terra. Mas ela não é a essência da nossa vida, da nossa busca. Segundo lugar, depois de fazer isso, é confiar. Confie que o Senhor ele está trabalhando nessa situação. Eu não sei qual é. Cada um tem uma situação diferente. Cada um passa por provações diferentes. Eu passo por uma, você passa por outra. E isso aí é uma maneira que a gente muitas vezes não consegue entender. Mas há a mão de Deus trabalhando em favor daqueles que esperam por Ele. Então, confia. Mesmo que você não esteja vendo, mas confia. Terceiro, faça uma entrega. Façamos uma entrega verdadeira e total ao Senhor. Confiar significa entregar. Permita que Deus direcione, né? Não queira fazer uso o tempo todo do seu livre-arbítrio, que isso também é outra problemática. Também não vamos entrar nesse mérito aqui para não haver aqui discórdias, né? Mas não faça uso dele sempre. Permita que Deus ele direcione. Aí Ele fala com você através da sua palavra. O Espírito Santo ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa consciência. Cabe a mim e a você dar ouvidos e deixar que Ele faça aquilo que vai ser melhor para mim e para você. Amém, irmão? Então, essa foi uma pequena colocação na primeira parte. Eu falei, esse salmo ele é muito grande, ele tem uma estrutura grande, ele tem 40 versículos. E nós vamos ficar com essa primeira parte aqui hoje até o verso 11, onde ele encerra uma sessão mostrando que as consequências para aqueles que temem a Deus são mais prazerosas e eternas em relação àqueles que vivem um estilo de vida totalmente fora do princípio da vontade de Deus e que eles têm a sua recompensa aqui mesmo e que ela é breve, ela é muito breve, né? Ela tem um tempo ali limitado pelo Senhor, mas que logo logo ela vai chegar ao seu fim. Então eu espero que você possa colocar a sua vontade, a sua prática na vontade de Deus, que ela é atemporal. Ela transcende essa esfera que nós aqui estamos aqui vivendo. Ela é duradoura. Ok, irmãos? Espero que eu tenha sido objetivo. A minha vontade é ter sido objetivo apenas nessa pequena exposição até o verso 11. Então na próxima live aí, é live que chama, né? A galera chama live, sei lá se é live ao vivo, né? No Face aí. Darmos continuidade na segunda parte, onde nós iremos aqui trabalhar dos versos 12 até o verso 22, onde o foco aqui dessa estrutura da segunda parte é ele exortar, nos ensinar a necessidade de paciência em esperar
que Deus entrará com juízo em relação à atitude dos ímpios. Ok, irmãos? Então, que você possa ter uma boa noite, que você também possa orar, né, pela minha vida, pela minha família, que também nós somos carentes, precisamos de orações dos irmãos. Nós somos aqui os super, né, nós todos precisamos de que orem pelos outros, amém, irmãos? Então, que os irmãos possam ficar na paz e na graça de nosso bom Deus. E tenham uma boa noite, amém, irmãos? Fica com Deus, valeu!